Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Muito gostoso estar aqui de volta. Muito, muito bom estar aqui com vocês. É um prazer mesmo, de verdade. É muito gostoso chegar aqui, a energia que a gente sente aqui dentro é muito bom. Vocês não fazem ideia como que é gostoso a gente vir de fora e sentir isso aqui dentro, essa união, essa coisa que tem aqui dentro. É muito bom. Então, obrigado mais uma vez por ter me convidado. Você sabe que eu estou à disposição. Quando você quiser, precisar, é só chamar. Hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho. Não vim destruir a lei, a nova era. Vocês fazem ideia por que Jesus teve que dizer isso? Vocês já pararam para imaginar por que Jesus teve que dizer eu não vim destruir a lei? Por nossa culpa. Nós julgávamos Jesus naquela época de rebelde, de revolucionário. Os doutores das leis queriam derrubar Jesus de qualquer maneira pelo medo, porque eles tinham medo que Jesus estava vindo tirar o poder deles. Não é que eles não gostassem de Jesus, mas eles não queriam perder o poder. Então Jesus teve que dizer essa frase: eu não vim destruir a lei. Porque eles diziam que Jesus estava querendo destruir as leis de Moisés. Então Jesus teve que dizer bem claro: eu não vim destruir as leis. Era a única maneira da gente começar a compreender os ensinamentos de Jesus. Por um pouco tempo, Jesus pregou 3 anos, pouco mais de 3 anos, mas foi o suficiente. Então, tudo que veio acontecer com Jesus, perseguição, calvário, crucificação e tudo mais, era necessário. Primeiro, porque a crucificação, não tem fala, mas por que Jesus tinha que ser crucificado? Porque era a pena de morte da época. Para criminosos na época eram crucificados. Então, era uma coisa normal naquela época. Porém, Jesus não era criminoso. Né? A gente sabe, Jesus não cometeu nenhum crime. O único crime de Jesus foi amar. Mas o poder das pessoas condenaram ele. E a gente, até hoje, a gente continua fazendo péssimas escolhas. E a gente escolheu Barrabás na época. Preferimos Barrabás do que o Cristo. Mas era necessário. Jesus não precisava ficar mais. Ele ficou o tempo suficiente. Se Jesus tivesse ficado mais, tivesse envelhecido, tivesse tido uma morte natural, talvez hoje eu não estaria aqui falando dele. Então tinha que ter uma coisa que marcasse. E os profetas que vieram antes dele, eles profetizaram tudo isso. Então tinha que acontecer. Era uma coisa que ia acontecer. É normal. Por isso que a história é dividida antes e depois dele. Ele é o marco da nossa história. Então vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Que era o que os doutores das leis mais diziam que ele estava fazendo. Né? Não os vim destruir, mas eu vim cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Então vamos lá. Ele veio e deixou bem claro: eu não vim destruir a lei. Isso ele já, de cara. E eu não vim destruir também os profetas. Pelo contrário, eu vim dar testemunho do que os profetas profetizaram. Tudo que eles profetizaram do Messias, Jesus viveu em 3 anos. Então, para que ele tinha que ficar mais? Estava tudo ali embutido nesse tempo que ele fez as pregações dele. Então, esses 3 anos foram suficientes. Não precisavam mais. E aí ele deixa bem claro que o céu e a terra não passarão. Quer dizer, a gente não vai evoluir, nós não vamos para um mundo superior, gente, enquanto existir um único ponto a ser colocado. Enquanto a gente tiver uma única dívida, a gente não vai para frente. Queremos continuar evoluindo aqui na Terra? Então a gente tem que começar a melhorar. Porque o planeta Terra agora, nesse exato momento, está passando pela transformação. Isso é real, gente. Isso é uma coisa que está acontecendo já. Então a gente sabe que o momento chegou, o momento é agora, a transformação veio. E se nós quisermos continuar reencarnando aqui na Terra, a gente tem que começar a melhorar.
E aí muita gente me pergunta, mas e como é que ainda tem crimes bárbaros? Como ainda acontecem tantos crimes bárbaros, tanta gente mal ainda no mundo? Vocês já ouviram falar que Deus é justo e é bom? Como é que ele ia evoluir e deixar outros? Ele ia dar oportunidades para uns e não para os outros. Então, todos os nossos irmãos, quer que esteja, aonde quer que eles estejam, nas profundidades dos umbrais mais baixos, eles vão reencarnar também. Eles vão vir também. E onde a gente ainda continua a ver esses crimes bárbaros que nos chocam, infelizmente são esses irmãos que não estão compreendendo Cristo. Infelizmente, é a última encarnação, é a chance que eles estão tendo. Infelizmente, eles não estão aproveitando, automaticamente eles não voltam a reencarnar na Terra. Então, eles estão vindo, os que conseguem aproveitar vão continuar, e os que não conseguirem, infelizmente, vão ser convidados a reencarnar em outro planeta. Porque a Terra já chegou no limite. Agora é o momento agora. Não tem mais para onde fugir. Fala assim, vou deixar. Não, evolução não é uma coisa eterna, então a gente tem muito tempo. Não, é agora. O despertar tem que ser agora. Na realidade, nós estamos todos atrasados. Então a gente já deveria estar melhor. Mas tem que despertar agora. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então vamos por partes. Quando Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos, para vocês verem, tanto que a gente tanto que nós somos teimosos, né? Isso já não é de hoje não, gente. Nós não esperamos nem Moisés subir a montanha, a gente já estava adorando outro Deus. A verdade é essa. Moisés não tinha nem subido, a gente já tinha juntado um pouco o ouro que a gente tinha, derretido, feito um bezerro de ouro, e já estava adorando outro Deus. Sem saber as leis de Deus. Mas Moisés também teve que criar lei civil para poder controlar aquelas pessoas. Foram séculos que essas pessoas foram escravizadas dentro do Egito. Ali dentro do Egito, eles não tinham voz. Eles só trabalhavam. O Egito queria escravos, queria mão de obra. Então, eles não se importavam com o que acontecia dentro desse povo que estava ali dentro, escravizados, para eles não importavam. Incesto, morte por isso ou por aquilo, qualquer coisa, para eles era uma coisa banal, natural. Então, essas pessoas, quando saíram dali, eles não tinham moral nenhuma. Moral deles, estou falando deles, mas de repente a gente estava lá, né? Moral era zero, não tinha moral nenhuma. Então, Moisés teve que criar essas leis. Mas vamos lá primeiro nas leis de Deus. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu até achei que você já tinha assistido a palestra, mas tudo bem. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, nem fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra. Nem do que quer que esteja nas águas, sobre a terra, sobre as águas, que esteja nas águas, sobre a terra, não os adorareis e não lhes presteis culto soberano. Então, esse é o primeiro mandamento de Deus. Parece longo, né? Mas a gente pode resumir bem pequenininho como Jesus fez. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não precisamos mais nos preocupar com mais nada. Esse é o primeiro, é o maior, é o mais importante. E ao próximo como entender. E aí, o segundo mandamento vem lá. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Isso a gente faz constantemente. Tudo que a gente vai fazer, a gente leva em nome de Deus. A gente tem que começar a deixar Deus quietinho no canto dele, fazendo o serviço dele, que ele não para, gente. Deus trabalha constantemente. Então, vamos deixar Deus continuar fazendo o trabalho dele quietinho. Ele já faz muito por nós. Vamos começar a fazer a nossa parte. O terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Isso naquela época, que era o sábado, pela religião que tinha na época, eles, os judeus, eles mantinham o sábado, que era, eles santificavam o sábado. Mas aqui não importa, pode ser no domingo, lá no nosso centro, na segunda-feira, não importa. O importante é a gente ter um dia
para a gente adorar a Deus, para a gente santificar Ele, para a gente lembrar dele, agradecer a Ele, tudo que a gente passa. Porque muitas vezes a gente lembra de agradecer as coisas boas de Deus. A gente tem que começar a agradecer os problemas. Porque se a gente não tiver problema, a gente vai sentar, se acomodar e deixar a vida passar. A gente não vai evoluir. Os problemas são para nossa melhoria, para a gente poder evoluir. Então, na hora que chega um problema, a gente acha que não vai ter fim. A gente fala, eu não vou conseguir. Isso não acaba nunca. E aí a gente começa a orar, ter fé e acreditar em Deus, e dali uns dias aquele problema passou. E a gente olha para trás e fala assim, uau, eu pensei que era tão difícil e graças a Deus passei. A gente só vai aprendendo. Aquele vem, depois vai vir um outro maior. Quanto mais a gente vai graduando, mais complicado. Não é que vai complicando, é porque as nossas dívidas do passado eram pesadas. Então a gente tem que começar a pagar pelos pequenininhos, que parece grande para a gente, mas os grandes ainda vão vir. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A fim de viver longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Eu acho que esse mandamento é um mandamento fundamental, gente. Eu conheço muita gente aqui que às vezes liga para o pai, liga para a mãe, Dia dos Pais. Estou falando isso, feliz Dia dos Pais para todos hoje. Eles ligam no Dia dos Pais, aniversário e Natal. Quando eles ligam. Quando ligam. Quando eu tinha meu pai e minha mãe estavam encarnados, eu ligava todo santo dia. Não tinha um único dia na minha vida aqui dentro desse país que eu não tenha falado com meu pai e com a minha mãe. Às vezes eu ligava 2 vezes. O meu pai desencarnou no Brasil, eu daqui dei a notícia para minha família inteira. Ninguém na minha família sabia que meu pai tinha desencarnado. Eu fui o primeiro a saber que meu pai estava desencarnado. Então, honrar pai e mãe não é só chegar no final do mês também e mandar $100. Vou mandar $100 para meu pai, vou mandar $100 para minha mãe. A minha mãe dizia para mim que eu era o filho mais presente, estando a 10 mil quilômetros de distância. Eu era o filho mais presente. Eu sabia tudo do meu pai e da minha mãe. Consultas médicas, quando que eles tinham que ir, quando não tinha que ir, se estava doente, se não estava. Eu ligava para meus irmãos, perguntava, meus irmãos falavam assim, eu não sei do meu pai, não sei do meu pai. Morando do lado. Então não importa a distância, sim a conexão, o sentimento que a gente estava falando aquela hora. Então honrar pai e mãe não é a hora que eles envelhecer, a gente pegar eles e botar dentro de um quartinho lá no fundo da nossa casa. Isso não é honrar pai e mãe, não, isso é obrigação. E muita gente está fazendo por obrigação, não por amor. Será que quando nós nascemos, o meu pai com a minha mãe pegou o quartinho lá no fundo também, para me colocar lá naquele quartinho? Ou será que meu pai reformou um quarto e deixou todo bonitinho para me receber? Isso é honrar pai e mãe, gente. É estar presente. Não mateis, não cometais adultério. Quando as pessoas leem ou ouvem isso, a primeira coisa que vem na mente delas é o adultério marido e mulher. Mas não é só isso que é adultério. Adultério é traição. Um amigo pode ser adúltero com outro amigo. Está traindo ele, está traindo a confiança dele. Então isso entra nessa lei de Deus. Não roubeis. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Quantos casos de gente inocente está dentro dos presídios nesse exato momento, exatamente por causa do testemunho falso? Quantos? Estão lá dentro pagando por crimes que não cometeram. Justamente por causa de um falso testemunho. Não desejeis a mulher do próximo. Não cobiceis a casa do teu próximo, nem o seu servo, a sua serva, o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Esse mandamento, ele tem uma única palavra no nome dele. Inveja. Inveja. Essa palavra resume o 10º mandamento inteiro. Inveja. Então muita gente fala assim, nossa, que legal que aquele cara comprou uma casa e demonstra, né, toda aquela felicidade, mas lá no fundo assim, está remoendo por dentro que ele comprou uma casa, comprou um carro novo, uma bicicleta, está remoendo ali por dentro. Inveja. É um sentimento tão baixo, tão mesquinho, que a gente tinha que riscar isso do nosso ser.
é muito pequeno. A vida é muito curta para a gente sentir inveja do outro. Se o outro tem, é porque ele trabalhou, porque ele lutou e correu atrás. E nós podemos fazer a mesma coisa. Mas muitas vezes a gente quer ter o que ele tem, mas não quer fazer o que ele faz. Então, fica complicado, né? É de todos os tempos, de todos os países essa lei, e tem, por isso mesmo, caráter divino, que são os mandamentos, né? Então, isso é de todos os tempos. Então, esses mandamentos, gente, eles sempre existiu, sempre. Antes da Terra existir, já existiam essas leis de Deus. Porque as leis de Deus não regem o planeta Terra. As leis de Deus regem o universo. É o universo inteiro. Por isso que Deus falou que existem muitas moradas, Jesus falou que existem muitas moradas na casa do Pai, é justamente isso. Nós somos um povo que é do universo inteiro. Quem garante que nós fomos criados para vir para a Terra na nossa primeira encarnação? Quem não garante que essa é a minha primeira encarnação aqui na Terra? De repente eu estava num planeta mais evoluído e fui convidado a vir para cá, ou também pode ser num planeta menos evoluído, eu dei uma melhoradinha e me enviaram para a Terra. Nós somos seres universais. Nós estamos conectados entre todos. Então, as leis de Deus sempre existiram. Ela que rege o nosso universo inteiro. E reger o nosso universo é uma coisa tão séria que se a Terra tivesse 2 graus mais perto do Sol, não existia vida. Todo mundo morria queimado. Ou 2 graus mais longe, todo mundo congelado. Essa é a perfeição de Deus. É estar no momento certo, no local certo. Esse planeta foi criado por Deus e por Jesus para nós. Foi um presente de Deus para nós. Então a gente tem que cuidar dele. Porque a gente vai ter que prestar contas do nosso planeta um dia. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado. Então, quando Moisés desceu com os mandamentos, ele também já tinha percebido que ele precisava fazer umas regras, algumas regrinhas ali para poder controlar essas pessoas, porque eles eram... Gente, é o que eu falei antes, não tinha moral nenhuma. Então, eles faziam de tudo que vocês possam imaginar. Então, ele precisou criar umas regrinhas, olha. E as regras são mutáveis. Lei que funciona aqui em Nova York não funciona no Arizona, no Texas, na Califórnia. Leis de lá não funcionam aqui. Então, essas leis são mutáveis. Elas mudam de acordo com o caráter das pessoas, o costume, o momento. Uma lei que hoje pode ser ativa, daqui a alguns anos ela pode não existir. Há bem pouco tempo era normal duelar. Eu olhava torto para o fulano, o fulano olhava torto para mim, e a gente ia duelar lá na rua. Era uma coisa natural. Totalmente aceitável. Hoje não é mais. Então, as leis mudam. Vai mudando. Isso é uma lei daqui da Terra, do momento. No qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, esse povo estava acostumado aos abusos, aos preconceitos. Então, a gente já vem trazendo esses preconceitos, gente, por muitos anos. Moisés existiu, Moisés viveu 1.200 anos, ou 1.200 e poucos anos antes de Cristo. Então, vocês fazem ideia, isso foram há 3.200 anos, 2.000 e poucos anos atrás. Ele já teve que criar essas leis duras. E até hoje a gente não aprendeu ainda. Por isso que eu disse no começo que nós já deveríamos estar mais avançados. Infelizmente, nós não estamos por nossa culpa. Porque a gente é teimoso demais. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina. Então, o que Moisés fazia? Ele criou uma lei e falou assim, olha, vocês, a partir de hoje, se ele te roubou uma galinha, você não pode matar ele mais. E isso, quem disse foi Deus. Foi Deus que falou que você não pode matar ele mais. Então, ele começou a colocar como se as leis que ele fizesse fossem umas leis de Deus. Por quê? Porque as pessoas começaram a temer a Deus. A gente vai ver mais na frente isso.
Conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos, a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes. Então era preciso esse Deus punitivo, esse Deus vingativo, que nós trazemos dentro de nós até hoje. Porque agora, com o Espiritismo, nós estamos nos libertando. O Espiritismo veio trazer para nós esse Deus de amor, esse Deus de caridade, esse Deus humilde, esse Deus que nos ama. Mas naquela época, para poder controlar essas pessoas, Moisés teve que inculcar às pessoas que Deus era vingativo. Infelizmente, alguns segmentos religiosos ainda usam disso. Mas, graças a Deus, o Espiritismo veio nos libertar. Então, nós que temos conhecimento, a gente já sabe que esse Deus não existe. Esse Deus vingativo, punitivo, ele não existe mais. Graças a Deus, né? A gente sabe que ele é puro amor. Nada mais que isso. Em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Pois bem, moral a gente não tinha nenhuma, era zero. Justiça, a gente sempre confunde justiça com vingança, né? Porque, na realidade, a maioria das pessoas, até hoje, elas não querem justiça. Elas não querem justiça. Elas estão preocupadas em se vingar. Se o meu irmão matou alguém, matou uma criança, matou whatever, quem quer que seja, na mesma hora, se você entrar numa rede social, você vai ver que tem centenas de comentários pedindo até pena de morte para ele. E chamam isso de justiça. Que justiça é essa? Como que uma pena de morte pode ser justa, gente? Pelo amor de Deus, aonde? Imagina que seja uma injeção letal. Alguém tem que aplicar aquela injeção naquele ser humano que vai ser executado. E esse cidadão, que apesar dele estar cumprindo com o trabalho dele, ele não está sendo melhor do que o assassino que está sendo executado. Ele também está sendo um assassino, ele está tirando a vida de uma pessoa. Se é na cadeira elétrica, alguém tem que apertar o botão para aquela cadeira dar um choque. Ele não vai dar choque sozinho. Então, como pode ser isso? Como que pode existir pessoas que ainda apoiam, acham que a solução é essa? Onde? Que lei? Pode ser, como é que pode ser uma lei branda, uma lei de amor? É a única maneira do mundo evoluir, gente. Se não existir amor, ninguém evolui. Se pancada resolvesse, nós todos hoje seríamos pessoas evoluidíssimas. Quem aqui dentro que não apanhou dos pais? Só se vocês não apanharam, porque eu apanhei. E pancada resolve? Fala para mim. Se pancada resolvesse, não tinha mães fazendo filas nas portas de presídios para visitar os filhos. Pancada não resolve nada, gente. Absolutamente nada. Amor e diálogo. Amor e diálogo. Se você não conseguir mudar uma pessoa através do amor, na pancada você não vai mudar. Garanto para você. Você pode até tentar, mas você não vai mudar. Só o amor muda. Só o amor vence. Não tem outro caminho. Jesus não veio destruir a lei. Isso é, a lei de Deus. Porque ela é uma lei imutável. Não vai mudar nunca. Ninguém quer que seja, quem quer que seja, jamais vai conseguir mudar. Os mandamentos não vão mudar jamais. Sempre existiram e vão existir eternamente. Sem mudar nada. Sem colocar uma vírgula ou sem tirar uma vírgula. Vão continuar do jeito exatamente como eles estão. Não muda nunca. Veio cumpri-la, isso é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la. Olha bem essa palavra. Ele veio adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Então imagina, quando a gente ganha direitos, junto com esses direitos, vem deveres. Não existe direito sem dever. Impossível. Você quer liberdade?
Então você vai ter que se comportar e tudo mais. É um dever nosso. Você quer ter uma driver's license aqui? Ok, você vai ter. Mas você vai ter que seguir as regras. Você não pode virar sinal vermelho, você não pode furar um stop sign e tudo mais. Por quê? Se você furar, você vai perder pontos, você vai perder a sua driver's license. É a mesma coisa. Exatamente isso. Então, todo direito vem seguido de um dever. Todo. Não existe direito sem dever. A gente tem que ter consciência disso. Então, quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição. Então, vamos lá. Jesus pegou os 10 mandamentos e adaptou esses 10 mandamentos, ele foi enxugando os 10 mandamentos e deixou só nesses 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, então, está aí. A lei toda e os profetas, está tudo embutido aí. Então, mas espera aí, então a gente não precisa mais, a gente pode matar, então a gente pode roubar, a gente pode cobiçar a casa do meu próximo, a esposa dele, não preciso mais honrar meu pai e minha mãe, que não está aqui. Está tudo embutido aqui. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo, eu não vou matar, eu não vou roubar, não vou cobiçar a esposa dele, não vou cobiçar a casa dele, eu vou honrar meu pai com a minha mãe, eu vou ser grato ao meu pai com a minha mãe. Está tudo no segundo mandamento. Ele deixou o primeiro, que é amar a Deus, principal, e os outros 9 reduziram isso aí. Amar o próximo como a ti mesmo. Quando a gente aprender a fazer isso, quando a gente aprender a nos amar, porque antes de eu amar a Débora, eu tenho que me amar. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou dar um amor para a Débora se eu não tenho? Como que a Débora vai chegar para mim e vai falar para mim assim, Gilson, olha só, eu preciso de 1 quilo de açúcar. Você me dá 1 quilo de açúcar? Débora, eu só tenho meio quilo. Como é que eu vou dar 1 quilo de açúcar para a Débora se eu só tenho meio? Não posso. Não tem de onde. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu quero dar amor para uma pessoa, eu tenho que ter amor dentro de mim, para mim poder doar. Tem uma menina lá no Brasil, ela trabalhou na loja da minha filha e eu praticamente adotei ela como minha filha, né? Hoje minha mãe me mandou uma mensagem, feliz dia dos pais, ela ficou grávida, outro dia ela mandou uma mensagem, você vai ser avô. Eu falei, que bom. Vem mais esse filho para cá. E ela vem de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. A mãe dela teve 5 filhos de pais diferentes. Então, quando eu estava conversando com ela, eu conheci ela porque um dia minha filha me ligou desesperada, pedindo pelo amor de Deus para mim falar com ela, que ela já tinha tentado suicídio 2 vezes. A mãe dela faleceu há pouco tempo e ela tinha desistido. Então, ela queria suicidar de qualquer maneira. Eu fiquei falando com ela no telefone, depois videochamada, por mais de 2 horas, conversando com ela, conversando. Graças a Deus. Depois disso, não foi só uma vez, não. Foram várias sessões de conversa que a gente teve. E graças a Deus, hoje ela está aí, firme e forte. E ela contou para mim uma vez que eles eram tão pobres, mas tão pobres, gente, que um dia chegou uma pessoa na casa da mãe dela, bateu na porta, e falou para ela assim, olha, a senhora não tem um copo de arroz para me dar? Porque eu não tenho nada para fazer lá em casa com as crianças. Tenho. E a Débora olhou para ela e falou assim, mas mãe, porque a Débora tinha visto que ela tinha pegado um saquinho de arroz, estava lá nos rebarbis lá do fundo. Ela fazia para ela com as crianças, ela fazia 2 copos de arroz. E a Débora falou para mim que lá não tinha 2 copos de arroz. E ela doou 1 copo de arroz para aquela pessoa. Quando aquela pessoa saiu, as crianças, tudo meio adolescente, né? Mãe, como é que você faz uma coisa dessa?
A gente não tem. Agora a comida não dá nem para nós. Calma, minha filha. Você vai ver. Deus, daqui a pouquinho, ele provê coisa para a gente. E a gente não vai passar fome. Não se preocupe. Tá bom. Aí começou a fazer o almoço, bateu na porta. Outra vez. Aí foi lá abrir a porta. Era uma vizinha. Tinha um sítio. E a vizinha falou assim, meu marido chegou da roça. E ele trouxe umas verduras, uns legumes. Só não quer um pouco? Quero. Aí tinha mandioca, tinha alface, tinha couve, tinha chuchu, tinha não sei o que. Ok. Dali a pouco bateu na porta outra vez. Foi lá, abriu a porta, era o vizinho do lado de cima. Dona Maria, meu marido matou um porco, eu trouxe um pedaço de carne para a senhora. Ela falou que em pouco tempo, ela falou para mim, Gilson, hoje eu vejo, depois de tudo que a gente conversou, e você falando de caridade e tudo mais, em pouco tempo, em cima da nossa mesa, parece que a gente tinha feito uma compra para o mês inteiro. De tanta coisa que a gente ganhou naquele dia. Mas por quê? Será que se a mãe dela tivesse negado aquele copo de arroz, será que ela teria ganho? Eu duvido, gente. Deus não deixa faltar nada para ninguém. Se nós soubéssemos usar, ninguém no planeta Terra passaria fome. O desperdício que tem no planeta dá para sustentar todo mundo. E sobra. Infelizmente, o nosso egoísmo não permite que isso aconteça. Nova York, tem pessoas em Nova York que só vivem de comida, que restaurante, supermercado põe no lixo. Eles põem no lixo comida que vai vencer, às vezes, daqui 1 dia, 2 dias, porque ninguém compra mais. Eles põem no lixo. A comida não venceu. As pessoas vivem disso. E eu falo isso lá no Brasil, as pessoas falam assim, como que em Nova York vai ter gente que vai pegar coisa no lixo? São muitas famílias. Não é verdade? Então Jesus diz, dentro desses 2 mandamentos, está toda a lei de Deus e tudo que os profetas profetizaram no passado. Então ele não veio destruir lei nenhuma, principalmente as leis de Deus. Ele veio e mudou, sim, as leis, porque ele era contra o abuso e práticas exteriores, que ele está dizendo aqui. Então ele veio nos ensinar que amor, perdão, é o caminho. Ele deixou, gente, se a gente parar e começar a olhar, ele deixou uma trilha iluminada para a gente não se perder. Mas a gente é tão teimoso, mas tão teimoso, que a gente vai indo naquela trilha certinho assim, de vez em quando a gente dá uma olhadinha para o lado, assim, que a gente liga a seta e sai. É isso que a gente faz. A trilha está marcada, está iluminada na nossa frente. E a gente sai. Infelizmente. Na pergunta 614, Kardec, que de bobo não tinha nada, muito pelo contrário, inteligentíssimo, né? Ele vai perguntar para os espíritos, o que se deve entender por lei natural? Ok. E aí os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que não deve fazer. Ele só é infeliz quando ele se afasta dela. Está vendo por que a gente sofre? Os espíritos deixam isso bem claro, gente. A gente sofre por isso. Nos afastamos de Deus. Nos afastamos das leis de Deus. Essa é a causa do nosso sofrimento. Se não nos afastássemos, ninguém sofreria. Por que os espíritos superiores, os espíritos que vivem em planetas evoluídos, não sofrem? Porque eles seguem à risca as leis de Deus. Eles já entenderam que esse é o caminho. É isso que a gente tem que fazer. E Kardec continua, na 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Então não adianta a gente querer botar um ponto ali, excluir. E muita gente fala assim, mas para os homens são 10, para a mulher são 9, porque mulher não vai cobiçar a mulher da próxima. Vai sim, tem uns que cobiçam também. É normal. Também. Na pergunta 621, Kardec continua. Aonde é que está escrita essa lei de Deus? E aí eles são bem enfáticos, né? Na consciência. Então, não precisa ninguém falar para mim o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado.
Eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Se eu faço o que não posso, eu sei que eu estou indo contra as leis de Deus. Às vezes a gente fala assim, nossa, será que... Nossa, tem uma caneta tão bonita, eu adoro caneta. Nossa, ninguém está vendo, né? Podia levar a caneta embora. É só uma caneta, gente. O que é uma caneta? É aquele ponto daquela lei de Deus que está falando no começo. É aquele ponto. Não é brincadeira. Enquanto existir, tem um livro de André Luiz que tem um espírito elevado. Ele é um espírito que ele está em nosso lar e ele já é um daqueles espíritos que coordenam os grupos de resgate e tudo mais. E aí os espíritos formam um grupo para vir fazer uma reencarnação para poder resgatar uns acertinhos de contas ali. Faltava uma peça no quebra-cabeça ali que eles não conseguiam encontrar. Aquele espírito ali era ele. Uma coisa insignificante. E aí eles buscando, ele falou assim, vocês não precisam buscar, sou eu. E todo mundo se assusta. Como assim que é você? Sou eu. E aí ele volta para poder pagar aquela dívida dele. Então, gente, o menor que seja, nós só vamos sair daqui quando a gente colocar o ponto final. Aí a gente sai daqui. Antes, nem pensar. Isso é lei de Deus. Não sou eu que estou falando, não. É Deus. A gente só vai sair daqui para a gente botar esse ponto final. Acabou. Não devo nada a ninguém. Aí a gente vai sair. Ou fazemos igual o bezerro. Se recusa a sair daqui para continuar nos auxiliando. Seres iluminados. Um Zaqueu lá do passado, cobrador de impostos, e hoje, bezerro de Deus. É assim que Deus, é assim que Jesus nos via. Quando Jesus olhava para aqueles criminosos, ele não via eles como criminoso. Vocês acham que ele olhou para o Zaqueu, aquele homem baixinho, teve que subir numa árvore para poder ver Cristo, e olhou para o Zaqueu e viu o Zaqueu? Claro que não. Ele já viu um bezerra da Silva, bezerra de Menezes. Ele viu um bezerra em cima dele. Imagina. Imagina. Foi ele que ele viu, gente. Jesus não via criminoso, ele não via crime. Jesus via amor. Ele viu o nosso potencial. Ele viu o que a gente pode fazer. Por isso que ele dizia, vós sois deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Porque vai chegar o dia que a gente vai ser um Cristo, como ele é. Todos nós vamos ser um Cristo um dia. Então vamos nos preparando. E Kardec continua na pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí não tem resposta, né, gente? Só ele mesmo, único, não precisou nem Cristo, só colocou Jesus, nada mais. É o único modelo que a gente tem para seguir. Então não adianta eu querer seguir Chico Xavier, não adianta eu querer seguir Bezerra de Menezes, não adianta eu querer seguir ninguém, eu tenho que seguir Jesus. Então tem muitas casas espíritas que as pessoas às vezes falam assim, quem que é palestrante hoje? Palestrante hoje é fulano. Nossa, hoje eu vou. Hoje eu vou. Ele está seguindo as orientações de Jesus? Não. Ele está seguindo aquele palestrante. Se algum dia, eu coordeno um estudo no domingo lá no centro, na evangelização, eu coordeno o estudo dos pais. Se algum dia algum dos pais falar que ele vai no estudo por causa que eu estou lá, eu deixo de dar o estudo. Eu paro com o estudo, vem outro para o estudo, eu não vou mais. Ele não tem que me seguir. Eu sou imperfeito, eu cometo erros, como ele, como qualquer um de vocês. Ele tem que ir lá por amor a Jesus, porque ele quer aprender para ele poder educar o filho dele, não por mim. Então, se ele for lá por mim, eu ficar sabendo, eu paro com o estudo. Não vou mais. É melhor eu não ir do que ficar iludindo ele. Então, nosso modelo, Jesus. É ele que a gente tem que seguir. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Então, nós vivíamos nas trevas. Aí Deus, na sua infinita bondade, nos manda Cristo. Para que a gente possa conhecer a verdade, a gente pode conhecer a luz, tudo através do Cristo.
Depois da luz viva, nós voltamos para as trevas. Por quê? Porque nós resolvemos eliminar, apagar essa luz. A gente quis apagar essa luz. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então a gente teve tudo na nossa mão. Deus mandou o exemplo, o modelo, a luz, a verdade, o caminho, tudo para a gente poder seguir ele. E a gente preferiu apagar a luz. E aí o que aconteceu? Voltamos para as trevas de novo. Aí aqueles cristãos que realmente compreenderam, acreditaram e tiveram fé, foram perseguidos e massacrados. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Essa parte já é os espíritos superiores falando com a gente. Então ele vem e fala para a gente. O mundo está abalado em seus fundamentos. Que mundo que ele está falando? Do planeta Terra? Não. Do nosso mundo interior. Isso que está abalado. Porque nós não fizemos alicerce, nós não fizemos o trabalho bem feito. Aí ele fala, reboará o trovão. O que é isso? As nossas aflições que vão vir. Porque nós fizemos errado, aí vem as aflições. Através do quê? Uma expiação, uma prova, um filho complicado, um pai complicado, um marido, uma esposa difícil, um patrão difícil. É o trovão. Mas ele fala para nós, sede firmes, vai em frente. Vai, você vai conseguir. Não desiste. Não desiste. Hoje eu estava... Tem assuntos que me deixam muito mal. E hoje eu estava assistindo um programa que eu gosto muito na televisão, sobre o Alasca. Eu sou apaixonado no Alasca. Queria ter uns 20 anos menos para me mudar para lá. Infelizmente já não dá mais. Fica para a próxima. E eu acho que eu já fui, em encarnações passadas, eu fui um suicida, porque eu tenho uma ligação muito forte com o suicídio. E hoje, lá nesse programa que eu estava assistindo, um rapaz de 17 anos suicidou. E aí a menina que estava ali naquele momento, ela dando a notícia para o pai dela, e chorando, porque ele era irmão de um amigo dela. O estado do Alasca tem 9 vezes mais suicídio do que qualquer outro estado dos Estados Unidos. A proporção é gigante, gente. Imagina, 9 vezes mais. O que é isso? E o pior, é entre jovens. 13, 12, 10, 15, 16, 17 anos. É a idade que as pessoas mais suicidam lá no Alasca. Jovens. Apesar que aqui dentro dos Estados Unidos inteiro, é exatamente isso. Crianças e jovens. Maior número de suicídio. E aí ela falando e chorando, na hora eu já fiz uma oração, nem sei quanto tempo tem aquele programa, não me importa. Já fiz uma oração e meu olho encheu de água, comecei a chorar. Falei, meu Deus, não é possível. Uma criança de 17 anos. O que leva uma criança de 17 anos a cometer um suicídio? O que pode levar uma criança de 10 anos a tirar a própria vida? O que sabe uma criança de 10 anos? Por quê? Será que essa criança, esse jovem, não deu nenhum sinal para a família que iria cometer isso? Esse assunto para uma próxima vez. Então vamos despertar para esse mundo que está abalado dentro de nós. A gente despertar, gente. O Espiritismo, graças a Deus chegou no Espiritismo, né, gente? Que bênção, né? Oh, Jesus. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Ou seja, o Espiritismo, ele encaixa dentro das leis de Deus, dentro das leis naturais. Ou seja, o Espiritismo já foi codificado. O Pentateuco, os 5 livros, eles não vão mudar. Não tem nada para acrescentar e nem para tirar esses livros. Absolutamente nada. Se nós
fôssemos um pouquinho mais inteligentes, soubéssemos usar o nosso discernimento, soubéssemos compreender, nós não precisaríamos ter mais de 1000 livros, ou mais, não sei quantos livros exatamente tem, que é difícil de contar, esses livros que vêm só para explicar o que está dentro dos 5 livros da codificação. Todos esses outros livros vêm para falar exatamente do mesmo assunto. Eles vêm pincelar, vêm mostrar como que é lá no plano espiritual, vêm, sabe, mostrar para a gente que a vida não acaba. Isso está tudo dentro desses 5 livros. Você, quem já leu aqui O Céu e o Inferno? Quem já leu ou já estudou aquele livro sabe. Não, está ali, está tudo claro como uma água cristalina. Então, os 5 livros seriam suficientes para nos levar a Deus. Suficiente. Mas a gente tem que ter alguém para fazer um desenhinho, uma coisinha qualquer, para a gente poder compreender que a gente só lendo, estudando, a gente não consegue entender. Emmanuel disse que se pegássemos uma única frase do Evangelho, teríamos assunto para ser discutido por mais de ano. Uma única frase. Eu lá no centro, a gente estuda o Evangelho, termina, começa, termina, começa. E cada vez que a gente começa assim, isso estava aqui, a gente não enxerga. Mas cada vez que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo coisas novas. Mas uma frase ter assunto para mais de ano, imagina, a gente uma frase, a gente vai conversar 2 minutos, 3 minutos, mas não tem mais nada para falar. Mas a gente vai aprendendo a descobrir as verdades dentro daquilo ali. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, olha bem, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral. Mas, esse mas dá um medo, né? Conduzindo-vos ao bem-estar material. Então a ciência está aí para nos auxiliar a evoluir. Mas só que eles fizeram isso, a ciência, nós, no geral, nós nos apegamos a isso de uma maneira que a gente se preocupou com o nosso bem-estar. Celular, carro, avião, tudo, e esquecemos a nossa moral. A intelectualidade nossa decolou, mas a nossa moral ficou paradinha, emperrada aqui embaixo. Então a ciência vai ter que, agora como eles estão começando a aceitar Deus, estão começando a aceitar que existe vida depois da morte, que existe comunicação dos espíritos, eles vão ter que botar isso tudo em prato limpo para poder evoluir realmente. Eles não vão ficar para trás, não pode, tem que estar junto. Ciência vai ter que andar junto, porque ele está aqui, ó. Mas conduzidos ao bem-estar material. Redundava em proveito do espírito das trevas. Esses espíritos das trevas tiraram proveito de toda essa situação. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. Vai, tem que caminhar juntinho, juntinho. Ciência, amor, sentimento, espiritismo, tem que estar tudo junto. O reino do Cristo passado, que são 18 séculos. Eu grifei 18, porque na verdade já passaram 20, né? Passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Por que esse reino de Jesus ainda não veio? Porque nós ainda não aceitamos. Nós ainda não acreditamos. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Tudo que a gente fizer com amor e se cremos que realmente vai dar certo, vai dar certo. Pode apostar comigo. Se você tem que fazer alguma coisa e você acreditar que vai dar certo, vai dar. Mas você tem que acreditar. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não seres derribados. Isto é, preparai-vos para o que pode acontecer. Então a gente tem que estar atento, porque essas tempestades vão vir, que são os nossos erros do passado. Então, para a gente não ser derrubado, a gente tem que estar atento e estar
perto e está disposto a consertar. A gente tem que querer. Não é só, sabe, assim, eu vou. Não, eu vou. Falar com vontade mesmo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. A gente já sabe disso, né? Que é o que está acontecendo nesse momento, essa pandemia e tudo mais, isso é um chacoalhão, gente. Isso é para a gente despertar. Acordem. Isso é coisa espiritual, não é coisa que o homem criou de não. Isso é um despertar para nós. Só vai desencarnar quem tiver que desencarnar. Podem ter certeza disso. Ninguém vai desencarnar. E nós que somos espíritas, menos ainda. Porque a nossa dívida é muito grande. Nós não vamos ser levados enquanto assim, vou levar o Gilson, vou trazer o Gilson. Não, eles querem mais do que eu fique aqui. Tem muito trabalho. Para que eles vão me levar para lá? Para quê? Eu vou ser útil lá em quê? Então, creiam. Ninguém vai desencarnar se não tiver que desencarnar. Só vai partir daqui aqueles que tiverem que partir. Ninguém mais. Façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia, não existiriam as montanhas. Olha que linda essa frase. Montanha é enorme, mas se você for peneirar ela, tudo grãozinho. Tudo tiradinho ali, bonitinho. Então, nós somos pequenos, a gente, principalmente nós espíritas, a gente tem mania disso, né? Eu não consigo fazer, eu sou tão pequeno. Para com isso. Não é de pequeno, não. Os pequenos também fazem. Olha a sequência. Careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república? Um inseto praticamente insignificante. Mas o trabalho que a formiga faz, meu Deus. Eu estava vendo um vídeo outro dia, a formiga carregando uma folha enorme. Não sei como é que ela estava aguentando carregar a folha, chega até perto do formigueiro. Ela não consegue entrar lá dentro, porque a folha é enorme. Entra e volta com mais algumas formigas, picam a folha e levam para dentro. Sabe o que é o ensinamento disso? Os nossos problemas grandes, nós temos que dividir. Meu irmão, eu estou passando por dificuldade, você pode me ajudar? Vamos deixar de ser orgulhoso. Vamos usar da humildade. Você pode me ajudar? Pede. Grita. Eu preciso de ajuda. Um pouquinho de nós. Tenho certeza que se eu ligar aqui algum dia e falar assim, olha, eu estou precisando de ajuda, gente. Eu estou sem coisa para comer. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma vaquinha aqui, whatever. A Débora vai correr lá em Mão Verde e vai levar ela para mim. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque eu não vou ser orgulhoso de guardar isso para mim. Então, se eu estiver precisando, eu vou pedir. É assim que nós temos que fazer. Nós somos um só, conectados do mesmo Pai. E imperceptíveis animálculos não elevam os continentes. Os animálculos eles só são vistos microscopicamente. Só através do microscópio que a gente consegue ver. E são eles que elevam tudo isso, gente. Sem eles não existiria nada. Começou a nova cruzada. Apóstolo da paz universal, que não de uma guerra, moderno São Bernardo, olhai e marchar para a frente. A lei dos mundos, a lei do progresso. Fenelon. Então, o que a gente está pedindo para a gente fazer o quê? Caiu, levanta, olha para frente, continua. Continua, não para, não desista, vai em frente. Está terminando, tá, gente? Vou dar só um minutinho só. Eu selecionei 5 frases de Fenelon. Né? Nessa época, ele ajudou no Evangelho, com mensagens e tudo mais, então a gente vai ver. Tem uma frase aqui que eu me apaixonei por ela. Saber perder a tempo é, às vezes, grande lucro. É o que eu estava falando. A gente está indo numa linha reta e aí a gente sai. Se eu for muito longe desse desvio meu, a hora que eu despertar, eu vou ter que voltar e eu vou encontrar muitas luzes, muito trânsito, muitas lombadas, até eu chegar aqui de novo. Mas, se eu souber perder a tempo, eu acabei de sair, eu percebi que eu estou errado, eu faço um turno e regresso, eu vou ter um grande lucro, porque eu não vou precisar chegar lá na frente e vir sofrendo depois. As injúrias são os argumentos daqueles que não têm razão.
Vocês já perceberam que as pessoas, quando estão entre dois discutindo, o que não tem razão, ele levanta a voz, ele grita mais, ele quer aparecer, ele quer mostrar que ele tem razão? Injúrias. Agora é a frase que eu mais amo. Não basta mostrar a verdade. É preciso apresentá-la amavelmente. Do que adianta eu chegar aqui na frente e falar tudo o que eu falei, mas com imposição, está esfregando na cara de vocês as verdades? Talvez seja a minha verdade, não a verdade de vocês. Mas se eu apresentar a minha verdade com amor, vocês vão ouvir. Então, na hora que a gente for falar com algum irmão nosso, for dar algum conselho, apresentamos isso, esse conselho, amavelmente. Não falar para ele, você está errado, você não deveria ter feito isso. Calma, meu irmão. De repente, tem outro ângulo, tem outro caminho para a gente poder encontrar a saída. Apresentar a verdade amavelmente. Aquele que pensa que sabe muito, não sabe de nada. A sua ignorância é tanta que nem sequer está em condições de saber aquilo que lhe falta. Imagina. Não precisa falar nada, né? Perfeito, né? Antes de buscar o perigo, torna-se indispensável prevê-lo e temê-lo. Mas quando estamos metidos nele, só nos resta desprezá-lo. Se a gente já está, não tem jeito de fazer mais nada, não dá para voltar às vezes. Às vezes a gente já errou. Então, para frente. Está com medo? Vai com medo mesmo. Felizmente é assim. Então é isso, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência de vocês me receberem, de ouvir. E que vocês tenham um ótimo domingo, uma boa semana, em nome de Jesus, nosso Mestre. Muito obrigado. Tá?